A bordo de um avião qualquer soviético, estamos indo, por incrível que pareça, para Cuba. Aqui, o folheto para você, se precisar, salvar sua vida e as portas de saída de emergência. No momento, estamos sobrevoando a Jamaica. Nesta viagem, o professor Sérgio Leite, da Unicamp de São Paulo, a professora Miriam, professor Ari, a professora Cristina Rosenthal, professora Beth Montanha, professora Neide, professor Sérgio Zella, professora Ana e gravando a professora Ia, todos docentes da PUC de São Paulo. Descer de um avião em Cuba é como ousar verificar se nossos sonhos de juventude e nossas utopias políticas têm alguma chance de dar certo. Cuba é responsável pela demonstração de que um país não precisa ser rico para impor a igualdade social, promover para todos saúde, educação, moradia, emprego, cultura e lazer. Existe em Cuba a dignidade mínima que é negada a 3/4 da humanidade e em sociedades capitalistas como a brasileira. Os avanços da Revolução Cubana são reais. Hoje, a sociedade cubana se caracteriza como uma alternativa aos modelos liberais contemporâneos. O que Cuba tem a defender? Saúde e educação são prestados pelo Estado e atingem toda a população. Uma taxa de mortalidade infantil de 10,7 em 1000, 4 vezes menor que em 1960. Uma escala salarial em que os melhores salários são pagos aos professores. Uma média de um médico para 600 habitantes, todos trabalhando no serviço público. Uma esperança de vida ao nascer de 75 anos. O primeiro lugar no mundo em distribuição de renda. A socialização da cultura e, talvez, um dos países que mais reconheçam a contribuição dos psicólogos em todos os setores: saúde, educação e cultura. Nossa experiência em Cuba nos trouxe a certeza de que é preciso ser solidário com Cuba, pelo direito à autodeterminação dos povos diante das pressões, bloqueios e todo tipo de agressão. Cuba reage à crise econômica sem retirar os fatores que determinam a igualdade na sociedade cubana: o subsídio ao consumo, a gratuidade da saúde e da educação e o pleno emprego. Cuba reage com garra, com vontade, para que a razão de existência da sociedade cubana não desapareça. Acreditam no que construíram, orgulham-se do produto e lutam por ele. O sistema político cubano é um reflexo da situação de guerra desatada pelos norte-americanos há mais de 3 décadas. Desta forma, não é um regime democrático. Se há democratização social, isso não se reflete no sistema político, constituído em torno da necessidade de resistir. É preciso, no entanto, divergir dos cubanos na tentativa de fazer de uma necessidade uma virtude. A unificação de forças que apoiam a revolução para repelir a contra-revolução é apenas uma necessidade. Mas essa deve ser uma conquista do povo cubano e não uma imposição americana. Imposição que mata lentamente e diariamente um sonho de um povo que se tornou realidade. A crise cubana tem origem na desarticulação da integração econômica com os países do leste europeu e com a União Soviética. Cuba hoje precisa construir toda uma economia para a sobrevivência.
agricultura, industrialização de produtos que até agora eram comercializados com o leste europeu e que são produtos básicos. Ao mesmo tempo, precisa obter divisas para o comércio internacional e busca isso através do turismo, aproveitando a bela natureza que a ilha possui. Os cubanos não têm acesso a esses privilégios, apenas os turistas. Na Faculdade de Psicologia, fomos recebidos pelo professor Manuel Calvinho, chefe do Departamento de Psicologia Social. A universidade estava sob o apagão, que são algumas horas sem energia elétrica como medida de economia. Dificuldades vividas pela Faculdade de Psicologia. Biblioteca incompleta, falta de papel e de material em geral, falta de pessoal. Mas os cubanos lutam com muita garra. Garra que fica evidente no depoimento do professor Calvinho. Abre aspas. Com a Revolução, se foram do país todos os psicanalistas, como se foram todos os médicos. Se foram, pois se perderam as consultas privadas, foram buscar onde poderiam fazê-las. E ficaram em Cuba 2 ou 3 pessoas que praticavam a psicanálise. No ano 65, na Faculdade de Medicina, que é onde estava essa gente, se produziu uma polêmica. Psicanálise sim ou não? E essa pergunta foi feita ao Partido Comunista, que estava naquele momento apenas surgindo. Eu tenho a carta onde os representantes do partido respondiam a essa questão. Não temos, enquanto partido, que nos posicionarmos pela psicanálise ou contra ela. Nós tomamos partido apenas a favor de que vocês formem profissionais capazes de resolver os problemas, que significa saúde socializada, saúde gratuita e saúde ao alcance de todo mundo. Se é com psicanálise ou é com piriguim, é um problema dos profissionais, não do partido ou do governo. Conversar com todo mundo, ouvir a experiência de todo mundo, isso é ser marxista. Eu penso que a psicanálise se constitui como uma instituição muito elitista, terrivelmente elitista, sectária. E se vierem aqui para impor psicanálise, não vamos aceitar. Nós não aceitamos os soviéticos, que eram 85% responsáveis pela economia cubana, e nunca aceitamos que tomassem decisões políticas nesse país. Mas estamos certos de que pode haver um intercâmbio. Para fazermos psicanálise aqui, precisamos do diálogo, precisamos escutar, assimilar as experiências, mas o importante é saber o lugar onde se está para assimilar, saber de onde se assimila. Você precisa estar muito forte e muito seguro para dizer ao partido que te convoca para o trabalho que muitos dos problemas são da responsabilidade dele. Para isso, é preciso definir muito claramente o que você está fazendo, qual é o seu compromisso, seus limites e qual sua função profissional. A marca que tem nossa psicologia é de estar sempre a serviço da sociedade. É preciso passar de uma visão mais estática de diagnóstico para uma visão mais dinâmica. Há uma visão de investigação, de ação-participação. Isto é, quando você está buscando compreender um fenômeno e ao mesmo tempo está explicando sua transformação. Se não for assim, podemos dizer que estamos produzindo conhecimento para nós mesmos. Nós, psicólogos, temos hoje em Cuba uma função fundamental: pôr em evidência o que está se passando na subjetividade desse povo, com tudo isso que está acontecendo. Hoje, somos mais marxistas do que nunca, porque a realidade nos impõe. E a grande coisa que te digo é que a gente pensa como vive, e não vive como pensa. Essa é uma realidade em que o marxismo foi implacavelmente exato.
terrivelmente exato. A realidade se nos impõe e tudo o que fazemos temos que fazer a partir da realidade. A realidade não é, como dizia Freud, um simples princípio, mas é o princípio reitor. Fecha aspas. O Palácio dos Pioneiros tem uma excelente infraestrutura. Ali, as crianças têm contato com os principais setores da economia cubana: comércio exterior, turismo, hotelaria, telecomunicação, produção de alimentos em geral, produção de vinhos, manufatura, pesca e outros. Os professores são trabalhadores dos próprios setores, que, quando interessados no trabalho com as crianças, ficam um tempo ensinando o que sabem no Palácio dos Pioneiros. A educação é de grande importância para os cubanos e aparece como condição necessária para a defesa da Revolução. Pioneiro é o nome dado ao estudante, daí o nome do palácio. As crianças vão um período do dia à escola e no outro vão aos palácios. Os educadores do palácio acreditam que raramente as crianças escolhem a carreira que fizeram no palácio, mas têm certeza de que os pioneiros despertam aí para o trabalho. Quando estivemos no palácio havia poucas crianças, pois por falta de combustível não havia ônibus para trazê-las. As crianças que estavam lá haviam ido a pé, percorrendo longas distâncias. O transporte em Cuba é hoje um dos maiores problemas do país, por causa da falta de combustível. Muitas bicicletas, poucos carros, poucos ônibus, filas nos postos de gasolina no dia de distribuição de combustível. Em Cuba, o Hospital Dia, ou Hospital de Dia, como chamam os cubanos, começou a se desenvolver na década de 60. A concepção do Hospital de Dia teve origem na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Buscavam mudar a concepção de doença mental. Em Cuba, introduzem uma mudança na concepção psiquiátrica. Rompem com o conceito de hospital psiquiátrico e colocam a psiquiatria fora dos muros dos hospitais. A atenção ao paciente psiquiátrico não tem que ser necessariamente uma atenção manicomial, e sim vinculá-lo à sua comunidade e à sua família. O Hospital de Dia é parte da transformação das concepções psiquiátricas do mundo inteiro. Em Cuba, há sistema único de saúde. Não há outro tipo de serviço de saúde. Os profissionais que trabalham no Hospital de Dia acreditam que a doença mental não tem apenas uma causa. Há fatores orgânicos e sociais. A doença mental aumenta quando as relações sociais e as condições sociais se deterioram. Hoje, em Cuba, como as condições estão mais desfavoráveis, há um aumento dos níveis de violência. Esses são fatores que favorecem a aparição da doença mental. É preciso trabalhar na atenção primária, identificando fatores individuais e familiares, para poder atuar não apenas na cura, mas também na prevenção. Este não é um trabalho do Hospital de Dia, mas da psiquiatria ou da saúde mental na comunidade, de atenção primária. O Hospital de Dia se encontra no nível secundário de atendimento. A nível primário, o maior avanço em Cuba é o médico de família. Existe um médico em cada quadra. Ele atende no andar térreo de sua casa. Há um psicólogo para cada 15 consultórios de médicos de família. Há as policlínicas, onde há 1 ou 2 psiquiatras para 30 mil habitantes. Eles dão proteção ao trabalho dos médicos de família no aspecto psiquiátrico. Este trabalho começou em 1982. Os cubanos nos surpreenderam quanto ao atendimento de saúde. Usam técnicas como psicoterapia, ludoterapia, mas usam também técnicas alternativas: acupuntura, massagem, duim, eletrossônico.
Há programas individuais para cada paciente a partir do momento em que entram no hospital. Em geral, fazem um trabalho individual de início e depois ingressam nos grupos. Nos surpreendeu também que no atendimento de saúde, os profissionais assumem qualquer das atividades. Terapeutas ocupacionais, psicólogos, psiquiatras dividem as atividades sem a preocupação de torná-las privativas ou delimitar rigidamente campos diferentes de trabalho. O Instituto Tecnológico era a antiga Universidade Católica, que atendia aos filhos dos milionários cubanos. Em 1961, como não respondia aos interesses do país, se fez a intervenção. O Instituto veio para suprir necessidades da indústria. Começou com a formação em técnico açucareiro, técnico em petróleo, em saboneteria e perfumaria e técnico em inorgânica. Depois foram criadas outras especialidades: química industrial, farmácia industrial e técnico em processos biológicos. No momento, 2.873 estudantes frequentam o centro, com 344 professores. Este é um dos 44 centros de Cuba. O sistema educacional é obrigatório até a 12ª série. Depois, há centros técnicos ou universidade. Os estudantes têm o direito de escolher entre as opções, mas precisam ter pontos para poder ingressar em um ou em outro. São escolhidos sempre os melhores estudantes para os melhores locais. Há estudantes que terminam os 12 graus e decidem parar de estudar. Vão trabalhar. Não se pode trabalhar antes dos 17 anos em Cuba. O sistema educacional cubano está baseado no modelo soviético, mas adaptado à realidade cubana. Há uma comissão de especialistas que trabalham na construção dos planos educacionais. O Ministério é o organismo reitor. Está na coordenação da comissão, que é formada por companheiros da indústria, da província de educação e das escolas. O objetivo da comissão é compor os planos a partir das necessidades da indústria. Cuba planeja anualmente a formação dos seus profissionais. Quantos químicos, quantos biólogos, quantos médicos são necessários. Os melhores estudantes são colocados ao final do curso nos melhores locais de trabalho. É uma premiação pelo esforço. É preciso que o estudante tenha vontade de superar-se sempre. Para isso, há planos de reciclagem permanente. Nome: José. Que fazes? Trabalho, tenho 2 filhos, uma esposa e luto pela revolução. Como lutas pela revolução? Em todas as frentes, para que nosso país saia deste período pelo qual estamos passando. É um período difícil? Sim, é um período difícil, mas poderemos vencer. O que é preciso para vencer? A luta unida, a luta de todo o povo. Nome: Miguel. Sou professor de Química e Biologia, graduado em Moscou. Comecei a trabalhar no Instituto de Aperfeiçoamento Educacional, onde os professores graduados universitários faziam reciclagem. Depois passei a trabalhar na construção civil, isso porque estamos em crise e o turismo é a prioridade. Nome: um cubano a mais. Idade: 26. Faço de tudo. Sou pintor, mas não posso trabalhar no momento pela escassez de material. Como está teu país? Bastante mal. Uma merda. A situação do país no momento é bastante ruim. Devemos reconhecer que colocamos o socialismo entre parênteses. O socialismo que temos não é um verdadeiro socialismo, pois a economia em Cuba está começando a ser mercantil. Privatiza alguns setores e privatizar é coisa do capitalismo, onde impera a lei da moeda.
Temos que reconhecer que em Cuba, quem não tem dólar não é nada. Nome: Lázaro. Professor de Educação Laboral. Trabalho com investigação no Instituto Superior Pedagógico. Que gostas em Cuba? Do sol, do clima e das mulheres. E a revolução? Outra coisa importante para mim em Cuba é o sistema social que temos. Não é perfeito, não é uma maravilha, mas tem muito a ver conosco, com nossa identidade cultural, com nossas tradições. Não é algo importado, é algo criado aqui. Deu trabalho criá-lo e temos que continuar aperfeiçoando porque é uma obra em formação. Você é mais jovem que a Revolução. Um pouquinho. Eu nasci com a Revolução e me devo a ela. Senhores passageiros, estamos decolando do aeroporto José Martí rumo a São Paulo. Vivemos Cuba apenas 10 dias. Solidariedade a um povo que luta. Esse foi o sentimento que carregamos quando saímos da ilha no mesmo avião soviético que nos levou. Tchau.